Bom, então boa tarde a todos, aqui do Diversitas, né? Meu nome é Elcenir Fredine Rocha, sou professora aqui no Diversitas e fui convidada com muita honra pela Magda e Vicine e o professor Sérgio Byron para mediar essa mesa, né? Então, apresentando, né, a professora Magda Vicine, ela é professora do Instituto Federal do Paraná, em Palmas, Paraná, doutora em Comunicação e Semiótica e hoje faz seu pós-doc aqui no Diversitas. Isso. E com muito prazer, eu acho que a gente vai ver uma apresentação, uma discussão sobre a questão a experiência estética, produção partilhada, é isso? E do conhecimento e pós-humanismo, arte mural em terra caigangue. Eu acho que vai ser muito valioso, acho que você traz um tema que se relaciona à questão, que é o que a gente está permanentemente comentando aqui, discutindo, debatendo no Diversitas, que tem a ver com a questão das diversidades, da inclusão e das possibilidades do diálogo e da interação e da comunicação com essas questões que estão hoje tão presentes no mundo de hoje. E, ao mesmo tempo, eu acho que, particularmente, eu penso que a questão não só da comunicação e do conhecimento compartilhado, que acho que é o seu tema, mas a nossa convivência com a diversidade, eu acho que ela está muito ameaçada em tempos atuais, apesar de se falar tanto disso, né? Então, eu acho que a gente está o tempo todo lidando com essa ameaça e eu acho que ela tem que ser cada vez mais divulgada, falada, discutida e debatida, né? As mais diversas, com os indígenas, com os negros, com as pessoas com deficiência, com a maioria dos grupos que hoje estão aí também reivindicando suas questões e colocando em pauta. Bom, então muito obrigado. E acho que você vai apresentar uma parte do seu trabalho que já está bem adiantado, pelo que eu vi, né? Eu acho que você tem uma convivência muito grande com essa população, então acho que nós vamos aprender bastante. Obrigada. Eu acho que eu vou me sentar ali na frente para ouvi-la com mais e ver também a sua apresentação. Obrigada, tá fica à bom? minha vontade. Obrigada. Depois a gente Volta a conversar. Isso. Bom, primeiramente eu gostaria de dar meu boa tarde a todos e a todas. Quero agradecer à professora doutora Elcenir Fredine Rocha, que aceitou estar aqui comigo nessa mesa, fazendo esse trabalho. Quero agradecer também a toda a equipe do Diversitas, Tereza, Felipe, Pedro e outros que eu sei que trabalham muito, né, para fazer esses eventos acontecerem. Toda uma questão burocrática, né, e de informativa que tem que passar para todos os grupos. Quero agradecer também ao professor Byron por ter aceito orientar esse meu trabalho, né, supervisionar essa minha pesquisa, que vem, na verdade, vem de um contexto desde o mestrado. Quando eu conheci o professor Byron, naquele momento eu estava pesquisando a arte do artista Joseph Beuys, um alemão, e quando eu conheci a trajetória do Beuys, a sua arte, a sua condição de vivente deste mundo, né, como artista, para ele, como ele fazia parte da arte conceitual, arte e vida se mesclavam. E a partir do momento que eu conheci o conceito de escultura social do Beuys, muita coisa se transformou. O conceito que o Beuys utiliza de escultura social são formas de pensamento, de palavras e de ações. Então ele pergunta de que maneira eu penso, eu falo, eu vivo, eu construo e eu formo o mundo no qual eu vivo. Então, e todas as ações dele vinham ao encontro dessa definição, desse conceito. E isso também me fez lembrar qual é o mundo que eu vivo, né?
qual é o contexto social, histórico, político que a gente vive. E eu sempre vivi numa região em que havia a presença indígena muito forte, na região oeste de Santa Catarina, e posteriormente fui morar em Palmas, onde também há uma presença muito forte da cultura indígena caigangue, principalmente, né, na nossa região. E cá estou eu, né, falando sobre essa democratização da ideia, a democratização das ações e da pesquisa em si, da academia, né, em relação a essas pessoas que estão aí com uma riqueza cultural muito grande e precisando de canais para ser divulgado, para ser procurando interlocutores, né, que façam o papel de difusores e facilitadores dessa cultura riquíssima. Bom, eu peço a vocês que eu vou fazer um pouco de leitura, né, para eu correr com os conceitos de uma maneira mais clara, e depois eu vou mostrando os vídeos e ao mesmo tempo fazendo alguns comentários a respeito dos conceitos que a gente vai encontrando aqui. Bom, a pesquisa que eu apresento propõe uma reflexão e uma ação outra, pautada na interação visual, cultural, antropológica e filosófica, especificamente no estudo com a etnia caigangue do município de Palmas, no sul do Brasil. O projeto da pesquisa ele tem como objetivo principal a construção de um mural real e virtual, com os estudantes da caigangue, lá da escola Xeixoa Taidsha, em Palmas, e também sendo que esse mural virtual ele se configura em uma hipermídia. O que seria uma hipermídia? Né? Uma produção digital onde todos os textos produzidos durante a pesquisa, durante essa convivência, essa experiência que nós teremos durante a pesquisa, as fotografias, os áudios, os vídeos serão colocados dentro de um ambiente digital pensado esteticamente, onde as pessoas poderão interagir, né, como se fosse um jogo, e vai estabelecendo, né, todo o conhecimento da pesquisa nesse mural que a gente chama de mural virtual. Essa proposta, então, faz parte das práticas, tanto minhas, né, como do professor Byron, quanto ao ser da cultura e suas ausências forçadas a uma invisibilidade em nosso país. Quanto ao ser da cultura, que para muitos de nós brasileiros torna-se mais fácil não tocar nesse assunto, porque esse assunto ele extrapola a compreensão ideológica da justiça social, dos direitos humanos, entre outros. E assim nós evitamos, né, a possibilidade de nós sermos vistos pelo outro, que são os indígenas, os imigrantes, os negros, as minorias. Nós impedimos com que eles nos vejam também. Em uma cadeia, então, contínua de recusas para aceitar a presença do outro, que é igual a mim e diferente de mim. Eu utilizo o termo outro com O maiúsculo e o outro com O minúsculo, porque eu diferencio. O outro com O maiúsculo, eu parto da concepção hegeliana do outro, que é igual a mim e que é diferente de mim. Porque quando nós entramos em contato com o outro, um outro indivíduo, uma outra pessoa, há uma espécie de um sumiço do eu e do outro ao mesmo tempo. Então ele se torna um outro que é igual a mim, mas que ao mesmo tempo eu olho e percebo que ele é muito diferente de mim. E era o contato que o Hegel fala do senhor em relação aos seus escravos. Esse ser igual e diferente de mim. E também o outro com O minúsculo, a partir da concepção da filósofa italiana Rose Braidotti, que é uma filósofa do pós-humanismo filosófico, que ela fala sobre o outro que é diferente e inferiorizado diante das culturas dominantes que se dizem hegemônicas. Então é nesse sentido que eu utilizo esses dois termos.
Então, nessa pretensa soberania branca, que expressou a cultura brasileira em textos, pinturas e outras linguagens pelo mundo desde o século XVI, a arte geralmente é responsável por representar, na pintura, na gravura, no desenho, em fotografias, as excentricidades de figuras humanas, plantas, animais, comportamentos, geografias, entre outros elementos do Novo Mundo, para serem levadas então ao conhecimento do Velho Mundo. Naquele período, estávamos falando da Europa, a plenitude do Renascimento e do humanismo. Humanismo que coloca sempre, pretensamente, seres humanos no centro do universo. Entretanto, leia-se seres humanos brancos, europeus, masculinos e heterossexuais. Nesse sentido, as filósofas pós-humanas Braidotti e Francesca Ferrando vêm questionar esse posicionamento central, o qual nós, os humanos, nos colocamos mesmo após o fracasso como seres responsáveis pela vida e pelo universo, em inúmeras atitudes como em Auschwitz, Hiroshima e Nagasaki, e ainda por extermínios indígenas, pela insustentabilidade ambiental, pela violência diária contra homossexuais, negros e imigrantes. Assim, as autoras propõem pensar sobre o pós-humanismo como uma possibilidade de reconfiguração humana. Seguindo esta vertente pós-humana, ela é uma concepção, no meu ponto de vista, a partir das leituras que eu desenvolvi com essas duas autoras, uma concepção de inclusão, de compartilhamento com o outro, diferente fisicamente e culturalmente em relação às hegemonias físicas e culturais, ainda padronizadas como superiores. Pensando então sobre a necessidade de multiplicar as perspectivas sobre essas diferenças, a produção partilhada do conhecimento vem buscando aproximar-se das noções de perspectivismo e multinaturalismo defendidas pelo pesquisador Eduardo Viveiros de Castro. O perspectivismo ameríndio se conceitua como as diferentes visões dos povos indígenas americanos sobre a formação do mundo. E ainda, segundo Castro, a cosmologia da América indígena possui um universo de agências ou agentes subjetivos, os deuses, os animais, os mortos, as plantas, os fenômenos meteorológicos, muitas vezes também os objetos e os artefatos providos de uma alma semelhante à nossa. O perspectivismo faz parte do conceito de alterantropologia ameríndia, oposta à antropologia ocidental, contrário também ao multiculturalismo ocidental, denominando esta diferença de multinaturalismo, pois o indígena vê a natureza a partir da universalidade objetiva dos corpos e da natureza, enquanto o ocidental, como multiculturalismo, se apoia na unicidade da natureza e multiplicidade de culturas. A gente percebe que no multinaturalismo e no perspectivismo ameríndio há uma democracia em relação ao conceito do que é o humano, em relação ao conceito do que é estar presente como seres que possuem alma ou que não possuem alma. Tanto os humanos como objetos, a natureza em si, são tratados como seres com alma. Trata-se desse mundo habitado por diferentes espécies de sujeitos e pessoas, humanas ou não humanas, que o apreendem segundo pontos de vista distintos, partindo então do pressuposto não hierarquizado, aberto e perspectivista. Acredito que, como princípio teórico-filosófico, a produção partilhada do conhecimento vem oferecer um espaço de democracia, de respeito mútuo, pautado na experiência estética de ver, ouvir, sentir, construir e amalgamar a teoria com o saber oral ameríndio. Nesse sentido, proponho a reconfiguração humana a partir de uma descentralização ocidental que possa refletir sobre a representação, a produção de conhecimento e a experiência estética em relação ao outro, e assim, essa reconfiguração pós-humana possa encontrar sentido ao ser percebida no contexto partilhado com os indígenas Caingangue. E assim, metodologicamente falando, em relação ao espaço que eu estou trabalhando lá em Palmas,
eu gostaria de apresentar o contexto Caigangue, ela é uma cidade que está no que era denominado, né, no início do século XIX como Campos de Palmas. É uma região muito grande, que também fez divisa com a Argentina, houve aqueles conflitos históricos, né, em relação ao território. A aldeia de Palmas é uma das 17 aldeias Caigangue do Paraná, e atualmente acredita-se que há aproximadamente 750 índios, mas segundo as conversas que eu tenho lá com o cacique e vice-cacique, essa população tem aumentado, mas ela também varia pela oscilação, porque os Caigangues são uma tribo que é nômade, né, e gosta muito de conhecer outros lugares. Em 2002, então, a terra indígena Caigangue de Palmas foi reconhecida, né, pela FUNAI. E o que me possibilita o trabalho é que essa aldeia ela fica muito próxima da cidade de Palmas e próxima do Instituto Federal onde eu trabalho, como se pode perceber ali nesse slide. Então, em 15 minutos, eu estou lá com os estudantes, né, fazendo o meu trabalho. Então, ela compreende uma terra que vai de Palmas até Abelardo Luz, que é em Santa Catarina. Então, o cacique de Palmas, ele atende a área indígena Caigangue de Abelardo Luz e em Santa Catarina e de Palmas, no Paraná. É uma área de 31 quilômetros que eles possuem. Eu vou mostrar para vocês aqui, para terem uma noção de como é o caminho que eu faço até lá. Aí é a aldeia e eles são as residências são bem espalhadas por todo o território, é uma espécie de uma área de convivência. Aí é onde eu trabalho nessa construção à esquerda, onde era uma antiga creche que foi abandonada, e atualmente nesse espaço, além das minhas aulas, há muitas famílias indígenas Caigangue que estão à espera da construção de suas casas. Então, é como um espaço provisório onde eles podem morar durante o tempo que se constrói a casa. Os primeiros contatos, então, que eu tive com os Caigangue, eu comecei com o cacique Joailson Mendes e com o vice-cacique, o professor Claudecir Viri, que além de vice-cacique, ele é professor bilíngue da escola e coordenador pedagógico das questões indígenas da escola Xeixó Taixa, que é essa que eu mostro ali na imagem. Um fato que é muito importante nesse contato que eu estou tendo com os indígenas é que o cuidado que esse grupo tem ao estar falando sobre si mesmos, ao estar falando de sua cultura. É um aspecto é como se fosse uma espécie de um trauma, né, que eles já tiveram em relação a outras pesquisas que foram realizadas na aldeia. Nesses encontros com os professores e os líderes indígenas, percebemos o cuidado que eles têm em relação à sua cultura, ao buscarem me conhecer profundamente e também a proposta da pesquisa. Esse cuidado foi percebido durante as reuniões, quando os professores Caigangue declararam que dificilmente possuem o acesso às pesquisas realizadas sobre eles, tanto por universidades brasileiras como estrangeiras, como também por motivos históricos de desrespeito à sua etnia e cultura pela sociedade brasileira. O pesquisador e antropólogo Viveiros de Castro percebeu que a metodologia de pesquisa científica para investigações em terras indígenas muitas vezes estiveram distantes da compreensão sobre o perspectivismo ameríndio, que a antropologia se depara na atualidade, pois o próprio Lévi-Strauss
percebeu a dificuldade, tanto dos indígenas como dos pesquisadores, a aceitar a generalidade da natureza humana. O que obriga-nos a concluir, segundo Viveiros de Castro, que, a despeito de uma igual ignorância a partir do outro, o outro do outro não era exatamente o mesmo que o outro do mesmo. Então, essa aproximação, né? Quem é esse outro que eu estou me relacionando? Como é a perspectiva de entrelaçamento cultural que um tem em relação ao outro? Tanto que o Viveiros de Castro ele conta uma breve historinha que aconteceu com Lévi-Strauss, quando os colonizadores eles tinham a curiosidade de compreender se os indígenas tinham alma ou não. E a preocupação dos indígenas era saber se o corpo do europeu ele se deteriorava como se deteriorava o corpo do indígena também. Então, essas preocupações, né, essas curiosidades, essas interferências culturais, né, que às vezes a ignorância de um quanto do outro, né, afasta, na maioria das vezes, né, e faz com que surjam incompreensões que posteriormente começam a ser discutidas e analisadas. Então, nesse sentido, né, desse cuidado em relação a eles, a essa aproximação, uma das propostas da produção partilhada de conhecimento é nós estarmos integralmente com esse público, com esses sujeitos de pesquisa. Então, a partir do momento que eu comecei a fazer as primeiras reuniões com o vice-cacique, com os professores, eles sempre me convidaram. Magda, vem aqui, tem uma reunião sobre os projetos Saberes, que é no caso dessas imagens que eu estou mostrando. É um projeto sobre como trabalhar a cultura indígena com os indígenas dentro da escola. É um projeto que foi feito ainda na década de 90, no governo federal e posteriormente no estadual. Eles todos são professores indígenas, já são a maioria de 20 professores da escola, 13 professores já são indígenas e eles estão estudando, né, constantemente. Então eu sempre busquei participar, né, dessas reuniões. É no mesmo espaço onde agora eu estou organizando as minhas conversas, né? Aí é o professor Claudecir, essa é uma professora faz parte da semana cultural que eles fazem em abril, para a comemoração do Dia do Índio, eles fazem a semana cultural deles. E então eles sempre me convidam, né, para participar, eu documento tudo. É uma dança que depois eu levei para o contexto do Instituto Federal. Eles foram se apresentar lá também, num evento científico. Então, essa troca se estabelece, ela é muito importante para ambas as partes. Eles como reconhecimento e como pertencimento, e nós também, né, como aproximação e valorização da cultura deles. Então, essa é a primeira fala que eu apresento. Positivo, isso existe entre o povo indígena, né? Mas quando, por exemplo, os nossos mais velhos se sentirem que eles dando um passo a mais, né, eles vão, dentro do pensamento deles, eles vão dizer assim, ó, nós estamos dando um passo a mais para a liberdade, estamos dando um passo a mais para o reconhecimento nosso, né? Nós estamos mostrando que nós somos capazes e que nós temos que ser respeitados, né? Nós fazemos parte do país, né? Nós somos indígenas, mas fazemos parte, nós somos um grupo que temos uma cultura diferente. Então, se ainda há pessoas que não têm conhecimento de como que é a vivência do povo indígena, da comunidade indígena, através dessas divulgações, através, né, da tecnologia, eles vão nos reconhecer. E é isso que a gente está
nesse início de conversa com a professora Magda, é isso que a gente está mais ou menos já prevendo, né? E que isso vai fortalecer ainda mais a nossa cultura, né? Porque quanto mais pessoas que não são do nosso etnia, eles tendo mais acesso, eles tendo mais, né, conhecimento, né? Quer dizer, você vai para a cidade, você vai transmitir isso para outras pessoas. Eu estive lá, eu sei como é que eles vivem, é assim que eles vivem, e através de você, teus filhos, teus netos, teus parentes, eles vão conhecer nós indígenas através de você. Então é isso que a gente A gente estava discutindo isso, porque para eles é difícil, estava sendo difícil aceitar uma pesquisa de novo, né? Então eles estão, a gente ia conversando, eu fui lá, conversei com os professores também, né? E nessa conversa dos professores, aí eles tocam novamente no assunto, que é essa dificuldade. Então a gente fica observando, né? Por exemplo, assim, nós somos bastante ricos em documentos memoriais, né? Não nos deram oportunidade para que essas fossem, né, escrito a nossa história, né? Desde o início, né, do descobrimento do Brasil, né? Só foi escrito, por exemplo, a história da sociedade que existe hoje. A nossa, né, ficou só na memória dos nossos antepassados. Hoje a luta dos professores indígenas, né, é colocar isso no papel. Colocar isso no papel como fonte, né, de pesquisa para os demais indígenas, os demais povos, né? Porque amanhã ou depois é nós que vamos administrar os nossos setores, mas o tempo passa e nós vamos ficando mais velhos e nós temos que preparar o chão quanto à questão da educação escolar indígena para os demais que estão vindo, né? Para que eles, no momento que eles chegar no ponto de hoje, para que eles não venham bater na mesma tecla que estamos batendo hoje. Quando o pessoal de fora vinha fazer as pesquisas na comunidade, no passado, né, como foi comentado pelas professoras, não tinham retorno para a comunidade. E os nossos mais velhos ficaram com isso marcado, né? Eles diziam, eles só vêm aqui, coletam as informações e não tem um retorno para a comunidade, então nós temos que parar com isso. Tudo bem, né? Então, há pouco tempo que a gente começou a, de novo, oportunizar o pessoal não índio para pesquisa, mas assim, já com essa fala, né, do retorno para a escola, ou para a comunidade, para qualquer instituição que for pesquisada aqui na comunidade, que tenha retorno para a comunidade, né? Porque aí, perguntando para o mais velho, na verdade, não era mais para a gente ceder oportunidade para o movimento de pesquisar. Não era. Mas eu pensando assim com os professores, nós pensando assim, chegamos num ponto de que se nós, na verdade, proibir mesmo a pesquisa do não índio na nossa comunidade, mais isolado nós vamos ficar. É um jogo, né? É uma contradição, né, que a gente convive também, e eles têm essa questão é muito forte entre eles. Por isso a necessidade que eles sempre têm de muitas conversas, de muitos encontros, de muita fala, né? Eu me lembro nas primeiras vezes que eu fui conversar com o professor Claudeci, e ele dizia assim para mim: não, Magda, na próxima reunião todas as lideranças vão estar junto. Ok, marcava a reunião, chegava lá na reunião, não ia. A liderança não ia. Aí foi uma tarde que eu fui, né? Foi o vice-cacique, que era o professor, e o cacique, o Joailson. Aí eles conversamos sem gravar nada, aí eles me bateram muitas das preocupações que eles tinham, né? Que é uma questão que
só quem vai lá fazer a pesquisa é que consegue compreender esse momento, né? E aí que as coisas começaram a abrir, que eles perceberam a sinceridade, Então, esse momento, esse cuidado, eu acho muito valoroso, né? Esse silêncio, que na verdade nada mais é do que uma resistência secular, né? Nada mais é do que uma garantia de sobrevivência, né? E como como gosto muito de falar, é que aí é que você percebe a força secular dessa população, a força, a riqueza cultural que eles têm e que a gente começa a perceber nessa convivência. Então, o fato da produção partilhada de conhecimento pensar a convivência como uma experiência estética, de fato, ela é essencial, né? Quando eu falo em experiência estética, eu vou me aproximar da concepção de John Dewey. A gente não fala de uma questão da estética como uma questão kantiana, a gente aproxima Kant no sentido do senso comum, né? No sentido da compreensão do conhecimento que as culturas tradicionais podem proporcionar para a academia, para o conhecimento científico, né? E no concepção deweyiana, uma verdadeira experiência estética, ela se dá a partir do momento em que você está conscientemente presente nela, vivenciando a partir, não somente com a consciência, com a sua mente, mas com a construção, com o fazer, que se transforma depois no que ele chama de um padecer, que é o momento onde os elementos se acomodam, uma acomodação, onde aí surge o amadurecimento dessa experiência, né? Então, é nessa convivência é o que a gente percebe que está acontecendo isso. Sem essa concepção de experiência estética, eu acredito que o pesquisador ele se torna um ser muito distante, porque ele acaba não sendo ele próprio. Quando a gente aproxima culturas diferentes, quando a gente pensa na pesquisa em si, como a gente conhece tradicionalmente, o pesquisador se faz um observador. Ele não participa ativamente do que está acontecendo nas conversas, não que eu vá me posicionar em cada conversa que eles tenham, não é nesse sentido, mas é você estar ativamente participando daquilo, assistindo, estando lá, né? Eu posso até dizer, no artigo eu gosto muito de relacionar esse estar, estando, com o Dasein gadameriano, que é uma existência, uma permanência constante no momento em que você está vivendo aquilo. É um estar estando, a gente não vive, a gente continua sempre vivendo, né? Não há o passado, é o presente em constante transformação. Então é muito importante essa observação. E olhando, né, a bibliografia histórica sobre pesquisadores que estiveram ou que falam sobre o contexto Kaigang, pesquisando, eu encontrei então dois pesquisadores, antropólogos, etnólogos tauto-brasileiros, que é o Herbert Baldus, que em 1933 esteve em Palmas, e posteriormente outro antropólogo canadense que é meu amigo e que há muitos anos eu conheço, porque quando ele começou a fazer a pesquisa em Xanxerê, eu morava em Xanxerê e eu era uma espécie de um ponto de referência para esses contatos indígenas, né? E o Robert Crépeau traz no artigo dele a fala do Herbert Baldus com o Coican, que foi um cacique lá de Palmas. E olha só como é esse universo. Posteriormente, durante o início desse ano, o que eu estou fazendo? Eu estou levando para os Kaigang todos os textos que eu encontro que falam sobre a cultura deles, de pesquisadores que tenham feito em qualquer tempo. E eu fui entregar esse artigo do antropólogo francês, do Crépeau,
que contém dentro essa conversa do Khoikhoi com o Herbert Baldus, que fez em 1933. Quando o professor Sadi, o professor de História, pegou a fotografia do Khoikhoi e que ele leu que era o cacique Khoikhoi que estava sendo referenciado naquele texto, ele disse, ele é um dos meus avós. Então vejam, né? Imediatamente nesse momento, eles sorriam muito, né? Todos os professores que estavam lá e disseram, nossa, olha, esse Khoikhoi que está falando nesse texto. Então, há um auto-reconhecimento muito importante quando a gente devolve para a comunidade o que se fala sobre eles. É um autorreferencial, né? É uma potência que se cria aí nesse momento, que é muito importante quando você fala na produção partilhada do conhecimento, que é o que eu vou trazer de benefício para essa comunidade, o que eu vou trazer de volta para essa comunidade a partir da informação e da vivência que eu estou tendo com eles, né? Então, sempre que eu posso, nas reuniões com eles, eu levo alguns textos, né? Para que haja, né? Para que eles saibam, tenham conhecimento sobre o que se fala sobre eles. E nesse contexto, então, eu gosto de falar que esse momento em que eu entrego os textos para os professores Kaigang é o que o Byron e o Lasanel, na pesquisa dele sobre os borórios, ele levanta essa questão, que é um momento de reflexividade. É quando os sujeitos, né, de pesquisa, como é colocado a partir da produção partilhada do conhecimento, eles se veem na pesquisa. Então, eu gosto muito da definição do que o Caio e o Byron colocam numa citação, que ele fala assim, momento de reflexividade. A participação de indígenas, não apenas como objetos de pesquisa, como sempre a academia pretendeu colocá-los, mas como sujeitos, tendo o mesmo poder de decidir, avaliar e contribuir do pesquisador em todos os pontos de realização e reflexão sobre o processo efetivo da investigação. Isso significa que os Kaigang terão poder de decisão sobre o que está sendo apresentado em imagem e texto, durante toda a realização da pesquisa, como apresenta Lasanel em sua dissertação. Nesta pesquisa, a definição metodológica do objeto é alvo de uma constante reformulação. Destarte, procuraremos empreender um processo no qual fosse possível elaborar estratégias de desenvolvimento de pesquisa com uma comunidade em que esta, não mais atuando como objeto de pesquisa, participe como sujeito da partilha do processo de produção do conhecimento. Então, essa condição, né, esse compartilhamento de ideias, né, para uma pesquisa mais dialógica, distinta daquela onde somente o ser científico, a partir da sua mediação, da sua tradução como sujeito culturalmente e individualmente diferente do outro sujeito, que é o pesquisado, tenha mais valor do que o denominado objeto de pesquisa. Destacamos, então, esta dialogia no sentido cultural e antropológico do outro, ser humano cultural individual, dialogando sobre o significado referente ao que se escreve, ao que se reflete, ao que se mostra como imagem do outro, que supostamente é igual a mim, mas diferente de mim. Neste aspecto, o conceito de inclusivismo situado, adotado pela filósofa Francesca Ferrando, poderá nos auxiliar a pensar e agir no sentido de não resolvermos as transformações culturais humanas em um coletivo hegemônico, sem respeitar as características individuais de um grupo étnico, de um sujeito inserido em uma coletividade. O conceito de inclusivismo situado, ele propõe que as questões culturais, todos os símbolos, os signos que são produzidos culturalmente pela humanidade, eles estão em constante transformação. E não há possibilidade de nós, mesmo nesse momento denominado pós-humano, não há como nós tentarmos resolver coletivamente os aspectos singulares de cada cultura. E também não individualmente, né, o que é concebido como uma generalidade dentro de dado etnia ou de dado grupo social. Então, há que se respeitar. E, ao mesmo tempo, na produção partilhada do conhecimento,
A proposta que o Lasanel e o professor Byron nos trazem é exatamente essa preocupação, né? De não trazer o conhecimento de uma forma em que se universalize as etnias indígenas brasileiras, mas que se respeite essa singularidade, mas que se também pense no sentido de coletividade. O que o Caio Lasanel ele propõe, por exemplo, na produção partidária de conhecimento, é que, enquanto eu estou lá como pesquisadora, o nativo é pesquisador e eu, como pesquisadora, também sou nativo. E que também poderia ocorrer, né? Então vamos tentar homogeneizar, somos todos iguais. Também não é nesse sentido. O respeito a essas diferenças, né? A esse nativo, esse ser nativo, é ouvi-lo, né? É apresentá-lo e não mais representá-lo como se fez até o momento, né? E geralmente quando você fala em uma pintura, o artista está representando algo. Como eram os artistas holandeses quando vieram para o Brasil, eles representavam a cultura indígena em suas pinturas, mas de uma maneira em que se sobressaía, né, o maneirismo, o neoclássico, o estilo europeu daquele momento. Então, não se apresentava a etnia, se representava. E se você analisar o conceito, a etimologia da representação, ela significa você se colocar no lugar do outro. Então, em que momento eu vou conseguir me colocar no lugar de uma outra pessoa que tem uma outra cultura, uma outra forma, né, de pensar a vida, de pensar culturalmente e ativamente dentro de uma coletividade. Aí, nesse sentido, a produção partidária do conhecimento, ela vem pensar que quando se fala em mostrar, em você estar em convívio com outra cultura, com outra etnia, com outra forma de pensamento, você não pode representar, você pode apresentar. É um conceito que vem de Maffesoli, quando ele explicita que o conceito de representação, ele é um conceito moderno, onde havia hegemonias que caracteristicamente se posicionavam superiores a outras. Então, há uma necessidade de você representar alguém, né? E nessa concepção, nós percebemos que esse sujeito é que se apresenta. Portanto, a ideia de que os indígenas produzam a sua própria pintura mural, utilizando então essa linguagem artística como forma de integração e de inclusão. A partir do momento que eu comecei o contato com os estudantes indígenas, vocês vão percebendo que aos poucos eles vão se integrando na ideia do que é um mural, da importância do fazer artístico deles. Se inscreveram como voluntários, né? Esses estudantes se inscreveram como voluntários, e nós fizemos uma primeira reunião que eu vou mostrar aqui para vocês, até porque eu preciso sempre, né, dessa concordância deles em relação à pesquisa que eu estou fazendo lá na aldeia. Eles chegaram em mais ou menos uns 10, 12 estudantes, né? Queriam bater a nossa selfie, porque eles também gostam. Aí nossa conversa, fui explicando tudo o que era o projeto, quais eram os conceitos. Posteriormente, então, eu dei algumas aulas sobre o que era mural, o que é desenho, não induzindo eles a um desenho europeu, leonardiano ou Michelangelo, né? Mas a concepção de desenho deles. A gente ia observar a natureza, entender o que é a perspectiva. Perceba que um lugar da escola é muito privilegiado, é um lugar muito alto, né? Palmas está a
em alguns pontos a 1.300 metros de altitude. Aí nós já iniciamos a primeira pintura, a partir de fotografias e desenhos que eles produziram. Nesse momento a gente estava ocupando um espaço externo da escola. Depois nós encontramos uma outra sala. E era muito importante, porque nesse momento que nós estávamos pintando, geralmente era o intervalo das crianças da educação infantil. Então elas iam lá, ficavam observando, admirando o trabalho, se espelhando, né? É uma referência. A Rania, a Andrediane e a Vanessa, o Guido e o Jefferson, são os estudantes. E aí nós entregamos a primeira pintura pro... Mas então é um quarto de um presente. E aí ele expôs, né, esse trabalho já lá na escola. Então eles optaram por falar sobre a floresta, os animais. O professor Claudecir é aquele que está ali como o veado, o macaco, me falha a memória agora, as casas, como as casas eram antigamente, eles quiseram colocar. E a araucária, né, o xaxim. Essa árvore aí é aquela madeira super valorizada. Tem canela lá e uma série de árvores, né, de madeira de lei. Agora eu gostaria de mostrar para vocês a primeira pintura mural, né? Como é que a gente iria definir então as pinturas. Quando eu cheguei na aldeia, na terceira semana eu peguei uma máquina fotográfica e falei para eles, então, vamos descobrir a aldeia, né? Eu gostaria que vocês tirassem fotografias sobre os lugares que vocês acham que mais represente a aldeia, a cultura de vocês, que posteriormente a gente pode utilizar nas pinturas murais. E era o olhar deles, né, que eu achava que era o mais importante nesse momento. Então, nós conversamos, né, durante alguns dias, 17 e 18 do 10 aí. Vocês me desculpem porque eu de vídeo estou aprendendo agora a fazer edição, sabe? Vou filmar um pouquinho vocês desenhando. Deixa eu dizer que estou desenhando. Esse desenho, ele fez um desenho, ó, tem um carro, tem uma casa diferente. Tempo depois eu voltei lá, o desenho foi rasgado. Não se sabe, eu ainda estou investigando. Faz de conta, Eridiane. A Eridiane. A nova aluna Bruna, dá um oi, Bruna. Isso é muito antigo. Muito amado. Guido, que está sempre inspirado. Então, O Jefferson e a nova aluna Luana. E o nosso querido Galo, companheiro de todas as tardes. Ô, professora, você terminou?
porque às vezes eu não tenho um microfone, né, bom para... Então eles falam e às vezes eu repito para ficar gravado, né? Mas é uma coisa assim só que eu não posso deixar de ser eu nesse momento, né? Então, o pessoal que faz parte aqui do projeto, né? Os estudantes que estão aqui junto comigo na nossa aula de sexta-feira. Hoje é dia 18 de outubro de 2019. Tem a professora Audiceia também, que está aqui. Professora lá da escola. Participando da nossa aula. E mais novos integrantes. Como é o seu nome? Roselaine. Kimilane. E a pequena? Heloísa. Então nós temos a Rânia, a Vanessa, a Luana, que está se escondendo, a Iridiane, a Bruna, o Guido e o Jefferson. Então, eu estava conversando com o professor Claudicir, né, sobre a nossa possibilidade de começar a fazer o primeiro mural, né, para nós exercitar na parede e tal, para ter a experiência, né, de fazer o mural diretamente na parede. Aí, conversando com ele, eu pensei assim, por que a gente não pode, de repente, fazer o mural na parte externa aqui? Não aqui dentro da sala. A ideia primeiro era fazer quando dentro. fazer o mural, geralmente ele é para uma parte externa, né? E não que ele não possa ser, pode sim, mas eu dei essa ideia, tá? Aí depois eu vou apresentar para vocês o que o professor Claudicir falou. Vou mostrar a gravação que ele fez e tal. E eu gostaria, o que ele respondeu em termos gerais, assim, é que ele acha uma ótima ideia a gente fazer na parte externa, né? Ele disse, não, vocês podem fazer. E eu queria saber de vocês o que vocês acham dessa ideia. O que vocês acham de a gente fazer o mural na parte externa? Lá fora. Parte externa, aqui é a parte interna. Mas vai chover, professora? Hoje não. Mas não é lá fora, lá fora, lá fora. Embaixo aqui. Embaixo, lá fora. Vamos ali fora dar uma olhadinha? Vamos ali fora dar uma olhadinha? Eu vou mostrar para vocês mais ou menos. Ó, nós temos toda essa parte de lá. Aqui, entre as janelas. E esse canto de cá, ó. Né? Porque pra lá, vocês percebem que é ladrilho, né? É aquele tipo azulejinho. E aí não dá pra gente fazer ali, eu acho, né? Teria que escolher aonde. Tem aquela parede lá também. Olha. Lá. Tá. E todo mundo concorda nós fazendo essa parte externa, gente? Tá, o que vocês acham? Jefferson, sabe você que tá dando risada aí? O que você acha? O professor Claudicir falou assim, eu acho que é importante. Eu vou mostrar pra vocês o que ele falou. Daí eu mostro a fala. O professor Claudicir. Concordam? E aí ele disse que ela achava que era importante, né? Fazer do lado de fora, para todos verem, né? Vocês falassem um pouquinho, né? Rânia, o que você acha dessa ideia de a gente fazer aqui? Sem comentários, Guido. Rânia, o que você acha? Seria bom, tomara que venham muitas pessoas verem essa pintura e essa impressão. Ela disse que achava bom. Herediane. Né? Que era importante os outros verem também. E Vanessa? A Vanessa eu sei que tem alguma coisa para falar. Eu acho bom. Tá bom, né? Vou fazer aqui fora, né?
Legal. Professora, a Odisseia. Eu acho uma ideia boa. Pelo menos eles vão estar mostrando o talento deles, né? Que eles têm talento para fazer isso. Legal. Vamos voltar aqui para o pessoal que já está mais tempo no projeto. Guido, você falou antes, sem falar, professora. O que você quer que eu fale? Eu queria que você dissesse se você acha que é legal, já que nós vamos dar conta de fazer essa pintura aqui fora. E que tem que Sim, ser. nós temos conta, né? Jefferson, damos conta? Beleza. E que temas a gente iria colocar aqui? Continuamos com aqueles temas lá que a gente começou? O que vocês acham? Pode Bom, ser? aí é um espaço bem longo, que eu fico conversando com eles, vocês percebem que eles... Mas a gente tem que começar. Ali eles estavam bem mais Outros? soltos, sabe? Bem Tipo? mais soltos, bem mais tranquilos, né? Em relação a capacidade, enfim, tanto que eles toparam o desafio, né? que a gente Fazer fez lá até fora, agora? eu achei que talvez não, né, eles não quisessem. Vânia, Meridiane, Vanessa, mas que já estão há mais tempo. dá pra com perceber gente que aqui. a gente Quase já tá todos bem- os temas que a gente abordou até agora. Bem mais próximos, bem próximos. Naquele painel. Né? Eles que fazem a gente brincadeira pegou lá, comigo professor já. Valdecir. Eles já começaram a dizer Que tema- o que eles nós tínhamos discordam em colocado alguns lá como pintura pontos. e desenho? Então isso para mim está sendo muito importante também, né? E aqui a outra parte que eu gostaria muito de mostrar, eles pensando um mural, né? Eles estão nesse vídeo assistindo uma entrevista que apareceu assim de repente, uma senhora disse que gostaria muito de ser entrevistada. Aí nós fomos lá e disse, não, mas eu não vou sozinha, eu gostaria que os 2 estudantes fossem juntos, né? Aí 2 estudantes foram junto comigo lá, nós fizemos a entrevista, e no mesmo dia que eles começaram a fazer o esboço do mural, eles viram também essa entrevista. Então, e aparece também, eu coloquei nesse vídeo, as fotografias que eles tiraram da própria aldeia, que depois vocês vão ver que faz parte do mural. Essa sala, né, foi temporariamente cedida para nós, para esse projeto. Eu não sei assim, exatamente quanto tempo a gente vai ficar. O Instituto Federal emprestou as carteiras e as cadeiras, que possivelmente vão ser doadas posteriormente para ficar aí. E essas são as fotografias. Gostaria para apagar essa luz aqui, fica melhor. Faz favor. Aí o desenho que eles escolheram. A aldeia deles, né? O Jefferson e a Vanessa. Nós pintamos a parede primeiro de branco, né, para deixar mais preparada a parede. E aí eles aprenderam a fazer a escala, né? Que era eu passei para eles como é que a gente pensa um mural. Tem que partir de uma escala para você ter uma ideia da proporção do espaço. Então eles mediram, eu levei um escalímetro, mostrei, né, toda essa parte que, digamos, 2 seria... trabalhando e quantos? Olhando? E aí eles gostaram Pensa, muito de né? ter Tá aprendido verdade. isso, Ah, Pedro não colocou o sabe? Que papel é um conhecimento embaixo. científico no caso, né?
a Luana e o Guido, são namorados. E aí eu ajudei a passar por cima do desenho, né? Porque era carvão e a gente tinha medo que de um dia para o outro, às vezes, alguém pode passar a mão, enfim. Então eles desenhavam e eu ajudava a passar a tinta por cima. Acho que é só até aí. Eu tenho muito que aprender ainda sobre edição de vídeos, viu? Que eu não sei muito bem o tempo certo para deixar. E uma das últimas conversas, que foi a conversa sobre cores. Então, como é que eu ia tratar isso com eles? Né? Então, a melhor ideia que eu tive foi essa. É o filho de uma das alunas, que é a Eridiane. Essa configuração em círculo... Porque, Luana, você tem aqui... eu pedi pra você. Eu gostaria que... Poxa, você poderia fazer pra mim um cesto? Aí você faria ele... E eu digo, não, escolhe as cores que você quer. Que cores você escolheria? E quando você faz artesanato, quais são as cores que você coloca no teu artesanato? Quando você faz? Verde e rosa. Vanessa, quais são as cores que você coloca no teu artesanato? Vermelho e o verde. Bruna? Roxo e amarelo. Rania, que cor você usa no teu artesanato, geralmente? A Rania que estava filmando agora. Amarelo uma delas. e vermelho? Amarelo e vermelho? É isso mesmo? Tá. E por que vocês colocam essas cores? Pensaram já? Por quê? Porque chama atenção. Chama atenção? Que outro motivo teria para vocês terem escolhido essas cores? Rania? Eu acho que deixa eles mais bonitos. Deixa eles mais bonitos. Luana? Por que você escolhe essas cores para fazer teu artesanato? Por quê? Por quê? Porque é bonito. Vanessa? Não? Por quê? Para chamar atenção. Chama atenção. Outra Lidiane Jefferson chegando. Podem sentar. Lidiane, quando você vai fazer artesanato, que cores faz? Você gostaria? Tu faz? Não. Quem da tua família faz? Mas aqueles teus passarinhos, você faz no meio artesanato. A Maria que nós estamos falando de cor. Mas ela pinta. Tu pinta também as esculturas? Sim. Ela faz Quando tu esculturas pinta, você pinta de pequenininhas cores. de animais. Vermelho, roxo, verde, Por azul. quê? E por que tu escolhe essas cores? Porque são bonitas. São bonitas? Tá. Vocês não pintam, será que vocês não pintam essas cores porque tem um outro motivo? Nunca pensaram? Nunca pensaram? Quem mais faz artesanato com vocês? Com a nossa Com a mãe? o pai. E como é que cores ela pintava? Que cores que ela escolhia? Será que não tem uma ligação ali, Bruna?
tua mãe pintava de cor, ou pinta, né? Ela faz artesanato e ela faz detalhes de que tipo de cor? Luana, tua mãe faz também? Vermelho, É a mesma azul. Ah, é a mesma mãe? É a mesma mãe. Eridiane, quem que te ensinou a fazer escultura? A mãe Tua mãe? Básica. e o pai também. E que cores eles faziam? Pintavam as esculturas? Eles pintavam mais a de vermelho. Vermelho. Por que será? Não sei. É porque é bonita. Vermelho. Ok. Pode desligar. Então, quando eu vou falar das cores secundárias, o Jefferson não escreveu ainda. O que era pra descrição? Cores secundárias. Embaixo dessa aqui? Isso. Cores secundárias. Esse movimento Cores secundário, secundárias. às vezes, demorou para acontecer, sabe? Porque eles têm a ideia da aula também, né? Que é um atrás do outro, né? E aí a gente conseguiu devagarinho, eles foram se colocando para né? Para não ter ninguém. Aí a pintura, né? Eu estava. É aquilo que eu falei, na verdade eu escrevo ali que agora que era a antiga creche, né? E que não se sabe agora, se a liderança vai resolver se ali vai se instalar o posto de saúde ou se vai ser um centro cultural. Então eles estão pensando, né? O que eles pretendem, o que eles podem fazer. A pintura atualmente, eu gostaria só de colocar esse áudio que foi quando eu me senti pertencente ao grupo deles. Foi um áudio que o professor Claudicir me mandou no WhatsApp. Boa tarde, professora Magda. Apesar da correria, você sabe como é que está sendo agora o sistema, né, da educação para a educação escolar indígena, né? Mas não se sinta só, tá bom? O que tiver no nosso alcance, nós vamos estar também junto com a professora, né, buscando, né, porque tudo é para melhor dos nossos alunos. E o que a professora Magda está fazendo também está influenciando na melhoria dos nossos alunos. Isso é muito gratificante para nós, é importante para nós aqui na comunidade, tá? Então se sinta tranquila, professora, tá? Às vezes eu não estou às vezes na escola, mas você sabe que você tem o apoio da gente, né? O carinho da gente pelo seu trabalho, né? Porque você demonstrou toda essa sinceridade para nós e para os alunos. Isso que é muito valoroso, né? Então, quinta-feira, eu desço lá também para a gente estar mais junto também aí, né? Beleza? Valeu. Aí eu percebi, não, eu estou em casa agora, sabe? Me senti bem, muito feliz, né? Com essa fala dele. Depois ele falou outras vezes também. Então ali o estágio atual da pintura é esse. Na sexta-feira passada, quinta-feira passada que eu estive lá com eles, pintando as casas. E eles estão assim muito felizes, né? Todos eles têm um Facebook, então eu posto algumas fotos no Facebook, eles estão adorando isso. Mando então todas as fotos que eu tiro, os vídeos eu mando para eles pelo Messenger. Então tá um grupo assim muito produtivo, assim, tanto no sentido de amizade, né, como no de percepções novas, conhecimento. Eu estou bem feliz de estar fazendo essa pesquisa e era isso que eu tinha para falar aqui hoje. Obrigada. Agradeço vocês por terem ficado aí, né, esse tempo todo. Acho que vai dar para... Bonita essa
essa imagem, né, Marta? Linda! Eu adoro. Esse é um pôr do sol deles ali? Ali é assim, ó, ali é o leste, né? É o nascer do sol. Ah, Então eles quiseram fazer uma pintura que trabalhasse a ideia ou era do pôr do sol ou do nascer do sol. Porque na divisão étnica deles, né, eles têm os camé e os cairu. E os camés têm as casas com a porta voltada para o leste e os cairu para o oeste. Então eles têm muita essa, né, sem querer, porque às vezes não é consciente dos estudantes isso, né? Eles não têm muita consciência, eles não têm ainda muito percepção em relação à própria cultura dos anciãos, sabe? eles não têm rituais que falam dessas... Se eles têm, eu não cheguei lá ainda, né? Acho que ainda não me aproximei tanto deles, né? Talvez para eles me mostrarem essa parte. Eu já fui convidada para um ritual de morte, né? De sepultamento, mas aí eu não pude ir porque tinha aula, né? E era à noite, o velório e tal. Mas ainda pretendo participar, né? Desses rituais deles. Eu acho que a gente tem muito a agradecer. Eu só queria falar umas coisinhas que eu fiquei pensando quando você estava apresentando, né? Eu acho que é muito rico tudo isso. Eu acho que às vezes é até um pouco difícil a gente perceber a profundidade do que tá por trás de uma pesquisação, né? Que na verdade é isso. Quer dizer, vocês estão se conhecendo e construindo essa aproximação e esse diálogo aí com o conhecimento, né? Que acho que essa é a minha pergunta provocadora, no comecinho aí, sobre os rituais, tem a ver um pouco com isso, porque é muito difícil mesmo, né? A gente adentrar numa outra cultura e entender. Eu lembro a primeira vez que eu fui para uma aldeia Chavante e eu era casada, mas não tinha filhos. E ninguém conversava comigo, nem os velhos, nem os homens e nem as mulheres, só as crianças. Depois é que eu entendi que ninguém conversava comigo porque eu era criança ainda, não tinha tido um filho, não era uma mulher. Né? Mas eu fiquei uma semana só brincando com as crianças, sem entender o que estava acontecendo, né? E confesso que era a minha primeira ida, assustada com algumas coisas, porque eu acho que tem isso também, a gente vai adentrando esse primeiro contato. Eu acho que ele é dotado de muitos mistérios, e se não houver uma sensibilidade para ir delicadamente, né, conhecendo os mistérios e desmistificando, e também, enfim, a gente começando a se entender, eu acho que é muito difícil. E eu acho que a principal coisa que eu queria dizer um pouco aqui, Magda, é que assim, eu tinha lido o teu trabalho e confesso que a tua apresentação e o trabalho, ele vai falando de uma coisa que eu acho que é muito cara nos dias de hoje, que é a questão da delicadeza, né? E você é uma pessoa muito delicada, eu acho que nessa aproximação, e eu acho que coincide com a própria forma também dos índios taigangues se relacionarem. Eles são delicados também. Eles têm uma atitude que ela é de aproximações pequenas, sucessivas, né? Tateando quem que está do lado, tentando entender. E você deu e tem esse tempo com eles. Eu acho que isso fala da delicadeza. E eu acho que delicadeza hoje, no mundo de hoje, está sendo uma coisa muito importante, né? Eu acho que a gente está no embrutecimento das relações. Acho que aqui no Brasil, particularmente, não só, mas estamos vivendo tempos muito difíceis, né? Eu acho que com os massacres indígenas, com a questão do sem terra, dos sem tetos, dos preconceitos, das formas como que estão sendo colocadas, né, na atual política, e que está se disseminando no comportamento cotidiano. Então, acho que é de grande valor, eu penso, né? Então, acho que isso é muito importante. E acho que também tem uma ideia aí que você vai trazendo do inclusivismo situado, né? Que eu acho que talvez seja um tema para a gente
também debater, pensando inclusive nos outros grupos que a gente tem trabalhado aqui dentro, temas que a gente tem trabalhado, né? E a terceira coisa que eu acho que eu vou encerrar com isso, né? Eu acho que estando no Diversas, eu penso que tem uma coisa que precisamos muito construir entre nós também aqui no Diversas, esses encontros dos diferentes grupos, a convivência com a diversidade, né? Porque você está lá com os índios, eu estou lá com os deficientes, o outro grupo está com a cultura negra, mas acho que a gente precisa de aproximações sucessivas e delicadas na construção também desse conhecimento. E acho que o seu trabalho fala um pouco disso. Então acho que é uma contribuição valiosa, te agradeço muito. Eu que agradeço. Muito legal. Bacana. Obrigada. E vamos acompanhando, você vai possivelmente fazer outras apresentações com mais dados, com mais histórias, né? Dessa construção desse, não só do conhecimento compartilhado, mas acho que dessa convivência delicada e experiência delicada, né? Que nós precisamos ter. Muito obrigada. Obrigada, Magda. Obrigada a você. Acho que é isso que a gente tem por hoje. Não sei se vocês quiserem abrir, se você quer perguntar, que alguém queira conversar um pouquinho. Não? Ok. Você quer falar mais alguma coisa, Magda? Eu quero agradecer, né, essa oportunidade de estar aqui com a professora Elcenir, porque o seu trabalho, né, vem de ele está tratando de sensibilidades, né? E essa questão dessa separação do outro que é diferente de mim, né? Eu vejo que é uma constante, né? Inclusive, às vezes, no diferente que, ao invés de atravessar uma rua, prefere seguir para frente, seguir em frente, né? Então, é uma questão de aguçar, né? Essa partilha, esse estar junto, essa vivência, né? Essa experiência estética diária, que é uma proposta, um pensamento que me traz o John Dewey, que em todos os momentos em que nós estamos construindo relações, nós estamos tendo experiências estéticas, né? E por que ela tem que ser diferenciada se é um convívio com o meu mais próximo, que às vezes está dentro da família, às vezes está dentro de um grupo social, ou até mesmo aqui dentro do Diversas. Então, como é essa convivência entre tantos diferentes e essa busca, talvez, de provocar mais encontros com esses diferentes, eu acho que vai fazer uma grande diferença, no sentido bem positivo, né, de compartilhar o mesmo espaço. Muito obrigada. Obrigada.